investe em saúde no Brasil é insuficiente para as necessidades da população. E é ainda mais insuficiente o que se investe na saúde mental. Uma boa parte dos quadros de depressão não são quadros graves, são quadros mais leves ou até moderados. Eles poderiam, em princípio, serem tratados não por psiquiatras, mas por clínicos gerais, mas os nossos clínicos gerais que trabalham no SUS, de maneira geral, eles não estão devidamente formados para trabalhar com depressão. Além do que, eles estão submetidos a uma sobrecarga de trabalho muito grande, a um número muito grande de pessoas que eles precisam ver, e o tipo de atenção que o tratamento da depressão requer, muitas vezes não é possível ser fornecida dentro do SUS. Por outro lado, no Sistema Único de Saúde, nós temos alguns serviços do governo para tratar de doenças mentais graves, particularmente psicoses, mas nós não temos serviços estruturados para tratar de doenças mentais não tão graves, como é o caso da depressão, das fobias, do pânico. Nós não temos serviços psiquiátricos especializados no SUS para tratar desse tipo de situação. Então, eu acho que a cobertura pelo SUS no tratamento de doenças psiquiátricas, dentre elas a depressão, está extremamente aquém do desejado. Nós acreditamos, e existem pesquisas que de uma certa forma demonstram isso, de que tanto explica o fato de que nós estamos vendo hoje mais casos de depressão, porque melhorou o diagnóstico da depressão, as pessoas hoje com quadros de natureza depressiva têm um pouco menos de dificuldade de procurar assistência do que elas tinham no passado, ou seja, ainda que continue existindo o estigma, ele diminuiu em relação especificamente, particularmente a depressão e pânico. As pessoas hoje, elas encaram mais a questão da depressão e do pânico, quanto a gente acha que houve um aumento também na frequência com que a depressão se manifesta na população, né? Então, na verdade, isso explica o porquê existem tantos casos de depressão aparecendo, e ainda assim, a gente sabe através de pesquisas que existem muitos casos na população ainda não identificados e sem tratamento. Então, a frequência é ainda maior do que a gente está observando na realidade. Quem vive em grandes centros urbanos e está mais sujeito a um padrão de vida competitivo, onde o estresse é muito mais presente, tem mais chance de desenvolver transtornos de natureza emocional, dentre eles, inclusive, a própria depressão. Então, isso é um fato, né? Se você vive numa zona rural, numa situação de absoluta tranquilidade, dentro de uma rotina que tem muito a ver com os cuidados agrícolas, com a natureza, etc. e tal, não é que você não possa apresentar depressão, porque existem depressões que até se manifestam também nessas circunstâncias. Mas a probabilidade de você estar envolto por situações circunstanciais que favoreçam ou que possam contribuir para que você venha apresentar depressão é menor. Num grande centro urbano, isso é muito mais frequente. Qualquer situação a qual a pessoa está submetida, que represente para ela uma situação de estresse, particularmente de estresse crônico, ao qual ela está constantemente submetida, essa situação poderá provocar nessa pessoa desequilíbrios de natureza emocional, dentre eles, um resultado pode ser a depressão, tá? Entretanto, isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer na família, isso pode acontecer pelo fato da pessoa estar sujeita à violência urbana, ou seja, isso pode acontecer ligado a inúmeros fatores que, como eu disse, estão mais presentes num grande centro urbano do que em pequenas cidades ou em comunidades rurais. O que eu acho que as pessoas têm que saber, né, é que depressão não é loucura, né? Que elas não precisam ter medo de procurar um médico se elas estão se sentindo deprimidas para buscar um tratamento. Elas têm que saber que o tratamento das depressões hoje tem uma eficácia em torno de 70%, ainda que existam aí 20, 30% dos casos que são mais difíceis de serem tratados.
a imensa maioria dos casos responde muito bem a tratamento, né? Então acho que isso é, de uma certa forma, uma mensagem positiva para quem tem um problema. Ou seja, não tenha receio, procure um médico, explique o seu problema para ele, receba um tratamento adequado, que a chance de haver uma recuperação é bastante boa. O fato de hoje nós termos medicamentos que são bastante eficazes no tratamento da depressão contribuiu muito para que, de alguma forma, as pessoas perdessem um pouco o medo de procurar um médico quando estão deprimidas em busca de tratamento, né? Nem todo mundo, por exemplo, mostra disponível para, por exemplo, fazer terapia uma vez por semana, por não sei quanto tempo, para poder, de alguma forma, tratar da sua própria depressão. Então, acho que essa é uma questão que tem muito a ver com a formação médica. Eu acho que cabe a um médico bem formado estipular o que é o melhor para o seu paciente. Entendeu? Se é tomar remédio, se é fazer psicoterapia, se é apenas um plano de aconselhamento, se é usar outros métodos alternativos, tá? Ou se é uma combinação de diferentes tipos de tratamento para o seu paciente. Métodos alternativos só funcionam para depressões muito leves, tá? E de maneira geral, um método, por exemplo, como a acupuntura ou medicamentos homeopáticos, ou técnicas de relaxamento, esses métodos são muito mais eficazes para aliviar a ansiedade do que propriamente para aliviar a depressão. De maneira geral, numa depressão que tem alguma importância, algum grau de intensidade, esses métodos alternativos não se mostram eficazes. O que é eficaz no tratamento da depressão é medicamento e psicoterapia. Fundamentalmente são essas duas coisas. Agora, para a ansiedade, para transtornos ansiosos, esses métodos alternativos já têm uma eficácia comprovada, pelo menos para uma parte das pessoas que apresentam esses problemas relacionados à ansiedade. Vejo que a mídia tem tido um papel importante no sentido de buscar uma redução no estigma das doenças mentais, o que faz com que as pessoas tenham mais acesso a tratamento. Então, mesmo na mídia televisiva, a gente vê abordagem muitas vezes de problemas como de pânico, como de depressão, que no meu modo de ver pode passar uma mensagem positiva no sentido de que as pessoas não precisam ter receio de procurar atenção e receber o devido tratamento. Entretanto, em relação a outros tipos de problema, às vezes o papel da mídia tem sido negativo, principalmente no que diz respeito a quadros de natureza psicótica, a esquizofrenia, onde eu acho que muitas vezes a mídia contribui para aumentar ainda mais o estigma e deixar as pessoas ainda mais desconfortáveis quando elas de alguma forma têm esse tipo de problema. É muito comum a gente ver na mídia uma associação muito rápida que se faz entre esquizofrenia e violência, né? Como se todo paciente portador de esquizofrenia fosse um suicídio, um assassino em potencial. Quando na realidade essas pessoas que sofrem muito, elas são muito mais frequentemente vítimas de violência do que propriamente pessoas que cometem atos de violência, ainda que eventualmente isso até aconteça, né? Então eu acho assim, a mídia tem um papel que é de uma certa maneira às vezes negativo, às vezes positivo, depende um pouco das circunstâncias e do tipo de problema que está sendo abordado. A Universidade Federal de São Paulo, ela é conhecida por ser uma das universidades onde mais pesquisas são feitas na área da saúde no Brasil como um todo. Quer dizer, a produção científica dos professores, dos pesquisadores que trabalham na Unifesp, ela é absolutamente significativa, né? No caso específico da depressão, nós temos visto lá no Comitê de Ética em Pesquisa, onde todos os projetos, de uma certa forma, têm que ser submetidos para uma aprovação prévia, nós temos visto pesquisas das mais diferentes naturezas que vêm sendo realizadas aqui. Nós temos ensaios clínicos, quando, por exemplo, medicamentos estão sendo de alguma forma testados. Nós temos pesquisas que são de natureza epidemiológica, que procuram, de uma certa maneira, conhecer melhor da forma como a depressão se manifesta em diferentes populações. E com a agregação de outros campi à Universidade Federal de São Paulo, o campo de Santos, o campus de Guarulhos, que é mais de área de ciências humanas, já começa a aparecer, inclusive, interesse de outros tipos de pesquisa
em relação aos transtornos mentais, dentre eles a depressão, que não tem a ver apenas e tão somente ou principalmente com aspectos de natureza biológica da depressão, mas outros aspectos que de uma certa forma interessam a esses profissionais de outras especialidades dentro da ciência, vamos dizer assim, ou seja, não apenas médicos e psicólogos, né, mas também antropólogos, às vezes historiadores, que de uma certa forma, ou mesmo pessoal da área da arte, né, que de uma certa maneira tem interesse em estudar as manifestações do comportamento humano normal e anormal com um pouco mais de profundidade.